Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 2 de fevereiro de 2026. Antigos rios em Marte revelam que o planeta teve água por milhões de anos. Parte 2. A descoberta de antigas redes de rios em Marte reforça a ideia de que o planeta vermelho já foi muito mais ativo e úmido do que parece hoje. Um novo estudo identificou 16 grandes sistemas fluviais formados há cerca de 3,7 bilhões de anos, trazendo pistas importantes sobre como a água moldou extensas regiões da superfície marciana e criou ambientes potencialmente habitáveis. O que os cientistas descobriram sobre rios em Marte? Pesquisadores reconstruíram antigas vias fluviais usando mapas detalhados de vales, lagos, cânions e depósitos sedimentares obtidos por missões orbitais. Esses sistemas ocupavam cerca de 5% da superfície de Marte primitivo, mas concentravam quase metade de todo o sedimento transportado pelos rios do planeta. Esse dado indica que não se tratavam de fluxos ocasionais, mas de redes extensas e duradouras, capazes de modificar profundamente o relevo ao longo de longos períodos. Como esses rios conseguiram moldar o terreno marciano? Imagens de alta resolução mostram que algumas dessas correntes atravessaram crateras de impacto, se ramificando e depois voltando a se unir. Esse comportamento sugere volumes estáveis de água, com força suficiente para vencer barreiras rochosas. O processo é semelhante ao que ocorre em grandes rios da Terra, indicando um ciclo hidrológico ativo, com chuvas, escoamento contínuo e transporte prolongado de sedimentos. Por que a presença de água líquida é tão importante? A interação prolongada entre água e minerais favorece reações químicas complexas. Esse tipo de ambiente é considerado essencial para o surgimento de condições associadas à vida, transporte de sedimentos que preservam registros do passado, formação de depósitos ricos em minerais alterados pela água, ambientes estáveis por longos períodos, potencial para reações químicas biológicas. Esses fatores tornam as regiões fluviais alvos prioritários na busca por sinais de habitabilidade antiga. O que essas redes fluviais revelam sobre o clima antigo de Marte? Apesar de Marte não ter tectônica de placas como a Terra, os cientistas identificaram bacias fluviais comparáveis em escalas terrestres. Isso sugere um clima mais quente e úmido no passado, capaz de sustentar água líquida por milhões de anos. A presença desses rios indica que o planeta manteve uma atmosfera mais densa por tempo suficiente para permitir ciclos hidrológicos ativos, algo que contrasta fortemente com o Marte frio e seco atual. Por que essas regiões são prioridade para futuras missões? Os depósitos deixados por esses rios podem guardar informações cruciais sobre a duração da água em Marte e sua evolução climática. Por isso, essas áreas são vistas como estratégicas para a coleta de amostras e estudos mais aprofundados. Entender onde a água fluiu, por quanto tempo e que materiais ela transportou é um passo decisivo para responder uma das maiores perguntas da ciência planetária: se Marte já teve condições para abrigar vida em algum momento de sua história. No livro Novas Mensagens pela Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos descreve mais um pouco o planeta Marte, enquanto os melhores aparelhos da América possuem um diâmetro de 200 polegadas, com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte 12.000 vezes, a astronomia marciana pode contemplar e estudar a Terra, aumentando-lhe a imagem mais de 100.000 vezes. Chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica, na sua atmosfera. A nossa grande surpresa não parou aí, entre os mais avançados aspectos de evolução de cultura. Enquanto a luz avermelhada da Terra tocava nossa visão espiritual, víamos que todas as multidões do templo se haviam aquietado, de leve a ciência unida à fé apresentava um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito.
Vimos, então, que ao influxo poderoso daquelas mentes irmanadas no mesmo nível evolutivo, pela sabedoria e pelo sentimento, formara-se sobre o santuário uma estrada luminosa, em cujos reflexos de cera do alto um mensageiro celeste. Recebido com as intensas vibrações de júbilo divino e silencioso, a figura quase angélica começou a falar, depois de uma prece comovedora: irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a terra rebelde e incompreensível. Debalde os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos, nos abismos do infinito, seus telescópios estão frios, suas máquinas, geladas. Faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza as atividades inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição, na tecnocracia da guerra. Lá, os irmãos se devoram uns aos outros, com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e de arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônio do egoísmo utilitário ou elementos sinistros da ruína e da morte, enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida e do tempo, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e de sangue. A ciência de seres como esses não poderia entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas, que estacionam em exterioridades nocivas ou se detêm nos fenômenos, sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem do templo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna. Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial que lhe corrompe os mais preciosos centros de força e, somente agora, cogitam as instituições divinas da transição necessária, a fim de que a vida na Terra se efetive, com o sentido da verdadeira humanidade, ali conhecido tão somente na exposição teórica de alguns espíritos insulados. Irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao Senhor do Universo que as modificações, precisas ao seu aperfeiçoamento, sejam menos dolorosas ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros, iludidos nas expressões animais de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. A multidão ouvia-lhe a palavra, atenta e comovida, e nós lhe escutávamos a exortação profunda, como se fôramos convocados, de longe, pela harmonia mágica da lira de Orfeu. Quando o nosso mentor espiritual nos acorda, do êxtase, a nos bater levemente nos ombros, chamando-nos ao regresso. Em todos os lugares, há os que mandam, e vivem os que obedecem. Na categoria dos últimos, voltamos às esferas espirituais da Terra, como o homem ignorante que fizesse um voo, sem escalas, através do mundo, confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de fevereiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.